Olá, terceiro, tudo bom? Eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o capítulo 6, que era a primeira parte da nossa apostila de História de Rondônia e que, por vários motivos, inclusive a questão da pandemia, não foi possível que a gente trabalhasse junto, né? Houve num primeiro momento alguns feriados, alguns problemas com o horário para que a gente trabalhasse, e eu me lembro apenas de ter conseguido tirar as cópias e ter deixado com um dos colegas de vocês, que agora eu não recordo quem é. Mas se vocês não tiveram acesso, eu peço que, por favor, vocês procurem ou na internet em PDF ou em algum sebo ou algum colega que tenha. É esse livro aqui, ó, tá? História de Rondônia, né? História Regional Rondônia, escrito pelo professor Marco Antônio Domingues Teixeira e pelo professor Dante da Fonseca, né? Professor Dante. O capítulo é o capítulo 6, né? O capítulo 6 que a gente vai estar tratando. Eu escolhi uma parte porque, como é só um semestre, não tem como a gente trabalhar o livro inteiro. Então eu dei uma reduzida e peguei os assuntos que eu considero assim muito mais importantes, que mais caem em vestibular, que mais caem em concursos públicos, que podem de alguma maneira vir a contribuir para vocês, ok? Então vamos lá. O capítulo trata sobre a exploração e a colonização do oeste amazônico, e ele fala primeiramente sobre o primeiro ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha, o que é na realidade a borracha? Ela era utilizada para praticamente tudo que a gente utiliza hoje, utilizando derivados do petróleo, né? Que é o polietileno, o poliuretano, né? São várias outras ligas, o PET, o PVC, o plástico de uma maneira geral, né? Os emborrachados derivados de petróleo. Na época eles eram feitos de borracha e a indústria estava no seu franco desenvolvimento. A utilização da borracha se dá a partir de 1870, 1880 mais ou menos. A partir de 1880 começa a produção dela em uso em escala maior, né? E aí descobre-se que aqui na Amazônia é rico em borracha, né, natural. Sobretudo a região do Beni e na região onde hoje compõe o estado do Acre. Rondônia também é um grande produtor. Depois, no período pós-guerra, tentou-se a produção, por exemplo, da borracha na região do Mato Grosso, ali, na região ali do Mato Grosso, na fronteira com Pará e Amazonas, né? Que foi o projeto Fordlândia, que também não deu muito certo, mas que foi uma iniciativa que o Ford jamais teria feito um investimento de tal envergadura se não soubesse que teria retorno. Então isso era possível, não foi loucura de um mecenas, de um excêntrico maluco, um John Wayne, né? Um Bruce Wayne, né? Como é o pseudônimo do Batman. Muito bem. Ninguém faz investimentos em milhões de dólares, em bilhões de dólares, sem saber que vai ter retorno. Claro que havia essa possibilidade de retorno, mas há a possibilidade de fracasso também. Voltando à questão, o primeiro ciclo da borracha se instala aqui na Amazônia, e isso faz parte da história de Rondônia, do seguinte contexto. Você tem uma situação em que a borracha é um produto essencial para a industrialização. Então há necessidade de mão de obra, de matéria-prima e de mercado consumidor. O mercado consumidor potencial eles têm. A matéria-prima estava aqui na Amazônia e a mão de obra barata também, que não foi tão difícil, por exemplo, deslocar do Nordeste para a região da Amazônia trabalhadores. Isso não era tão difícil. O Nordeste estava passando por crises há muito tempo, principalmente por causa da água, por causa das questões de abastecimento, que o Estado não conseguia resolver. Então, fazer a migração dessa população do Nordeste para cá não era uma tarefa tão difícil. Então, o Estado, dentro das suas limitações, ele o fez. E deu certo, em 2 momentos, inclusive, tanto no primeiro como no segundo ciclo. Só que no primeiro ciclo foi um pouco mais espontâneo e menos dirigido pelo Estado. O que é importante dizer? Isso ocorre aí de metade do século XIX
até mais ou menos a primeira década do século XX. Então fica assim, 1880 até 1912, mais ou menos, 1913. Né? A Estrada Madeira Mamoré fica pronta em 1911, em 1912 acontece o período já de decadência do ciclo, e isso, de certa forma, prejudica muito a produção da borracha. Né? A produção da borracha aqui na Amazônia fica prejudicada por uma série de outros fatores, que daqui a pouco eu vou falar quais são. Né? Que a gente pode chamar hoje de biopirataria. O Alexander Wickham, ele levou mudas da Hevea brasiliensis para a Europa, plantou em Londres, no Jardim Botânico, nos arredores de Londres, né, em Kew, e lá ele conseguiu produzir sementes e produzir mudas, e levou essas mudas para a Malásia. E anos depois, isso fez com que o ciclo da borracha aqui na Amazônia ficasse prejudicado, né? Porque passou a haver concorrência. A borracha deixou de ser exclusivamente um produto do Brasil e um produto da Amazônia, dos países que compunham, né, a Amazônia, que produziam borracha para a venda. Muito bem, para o mercado industrial. Para que era utilizada a borracha, afinal de contas? Para praticamente tudo. Da bola de futebol, né, da câmara de ar da bola de futebol, até o pneu da bicicleta, o pneu dos aviões, dos jipes, né? Nós estávamos num período, por exemplo, aqui, entre guerras. Logo você vai ter 2012, 2013, acontece 1912, 1913, acontece o período de derrocada da borracha, e em 1914 começa a guerra. A guerra vai de 1914, a Grande Guerra, né? Ela vai de 1914 a 1918. Então é importante que a gente entenda que esse período foi um período importantíssimo para o desenvolvimento da indústria de base, da indústria pesada. E no caso do Brasil, que tinha uma indústria muito incipiente, somente de bens não duráveis, de alimentação, de comida, né, e de vestuário, de roupa, têxtil, ficava muito aquém disso. Então, esse produto, por exemplo, como a borracha, era praticamente todo ele exportado para a Europa, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha necessidade por causa da sua produção, né? Depois, mais tarde, por a questão da produção bélica. Então, você vai ter aqui no primeiro momento aqui a utilização para a indústria de base na Europa e Estados Unidos, a borracha. A partir de 1912, 1913, há uma queda brusca na produção, porque você tem outros países que produzem, né? Que é, no caso, a Malásia, né? E depois, mais tarde, a gente vai discutir isso já no segundo ciclo, a tomada desses seringais da Malásia, né? Pelos japoneses. Mas isso vai ficar para uma outra hora, tá certo? A gente fala sobre o segundo ciclo. Mas, então, esse processo de produção que acontece dos seringais amazônicos, que a gente chama de primeiro ciclo da borracha, da qual você utiliza a mão de obra do indígena, utiliza a mão de obra do caboclo amazônico e do nordestino, eles compõem as pessoas que vão trabalhar no primeiro ciclo da borracha, né? E ajuda, de certa forma, também a moldar a sociedade amazônida, né? A compor essa população, né? Porque o que vai acontecer? Muitos nordestinos vêm para cá, vêm sem família, né? Casa-se com uma cabocla, casa-se com uma moça de origem indígena e tem uma nova família, tem uma nova configuração de sociedade. A sociedade, ela vai mudar um pouco. Embora em alguns centros, por exemplo, como Belém e como Manaus, capital do Amazonas, você vai ter duas cidades cosmopolitas, cidades que recebiam gente de todo mundo, e que por conta disso vai ter áreas de cidades europeias, né? Mesmo sendo uma sociedade de caboclos, uma sociedade brasileira, e com menos da metade do conhecimento cultural que tem a população da Europa, né? Mesmo assim, você vai ter pessoas com um nível de vida, com uma qualidade de vida como se fosse na Europa. Alguns, muito poucos, os donos de seringais, sim. O pobre do seringueiro, não. Esse vai estar lá dentro do casebrezinho dele, né? Do tapiri, que a gente chama de tapiri, né?
morando em condições precárias, tendo uma condição precária de vida e escravo do seringal, né, para todo sempre, de modo que ele nunca tinha saldo a receber, sempre tinha saldo devendo, sempre saldo devedor. Tem alguns livros muito bons que falam sobre isso, do Álvaro Maia, o Gente dos Seringais, né, o Mad Maria, do Márcio Souza, né, o Galvez, o Imperador do Acre, que também é uma obra dele, enfim. Você tem diversos livros, Milton Ratum também fala sobre os seringais. O nosso querido Euclides da Cunha, que esteve aqui na Amazônia e escreveu um livro sobre isso, sobre os seringais, sobre a gente dos seringais. Um colega meu, o professor Célio Leandro, defendeu uma tese de mestrado falando sobre os seringais, sobre a visão de Euclides da Cunha sobre a Amazônia, né? Inclusive, recentemente, uma parte da dissertação dele ele produziu como um ensaio, um livrinho falando sobre o hábito de se malhar o Judas aqui na Amazônia, né, nos seringais. Então, para essa primeira parte, pessoal, que a gente estava tratando, é preciso que a gente entenda também as condições históricas e econômicas. Não é aqui que dá as condições para que surja o primeiro ciclo da borracha. É uma necessidade externa, uma necessidade do capital internacional, no caso das grandes indústrias no Reino Unido, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que vão ter necessidade da borracha, que vão ter necessidade desse produto, né? Por conta disso, por conta dessa necessidade, eles vão, por exemplo, fazer acordos econômicos com o Brasil. Por exemplo, companhias de comércio que estavam desativadas são compradas por milionários americanos e ingleses, né? Para poder... A Companhia de Comércio de Navegação do Amazonas, por exemplo, pertenceu ao Farquhar, né? Tinha sido antes do Irineu Evangelista, o nosso grande Barão de Mauá, e estava nas mãos de ingleses. Você não tinha uma burguesia brasileira capaz de poder movimentar a economia do país na época. Então, nós sempre estivemos muito adeptos a dar aquilo que é nossa riqueza para outros, né? E o Estado brasileiro não tinha nenhum interesse na época de fazer qualquer tipo de financiamento para que algum empresário brasileiro desenvolvesse o processo de produção aqui, né? E isso é uma situação histórica para ser analisada e econômica também, né? É uma crítica política que a gente pode fazer dentro do contexto histórico. Outras, e que isso de vez em quando cai, inclusive em concursos. Eu já vi questões que falam sobre o que eu acabei de falar aqui, né? Uma outra situação importante é compreender o contexto. A gente está vivendo o contexto da segunda revolução industrial, que é o processo em que máquinas são produzidas para produzir coisas. Não, são máquinas que produzem outras coisas, né? Ou máquinas que produzem outras máquinas, né? Para produzir uma outra coisa. Por exemplo, uma plaina, ela não é feita apenas pelas mãos, né? Uma plaina que vai produzir um móvel, por exemplo, tem uma máquina que produz aquela plaina, né? Então é uma indústria de base que é necessária para fazer um metal, para fazer a têmpera de um metal, para cortar a madeira. Então não é um processo simples, já é um processo industrial complexo, né? E a Europa estava vivendo isso, estava indo já e vindo em plena segunda revolução industrial, e é um processo que a gente tem em que grandes conglomerados, grandes nações, juntamente com esses conglomerados capitalistas, vão ocupar grandes espaços no mundo todo. A Inglaterra vai ocupar a África e a Ásia, só vocês lembrarem, a França vai fazer isso, né? Depois, quem vai vir por último vai ser a Itália, o Japão e a Alemanha, vão ser os últimos. E por conta dessas questões que nós vamos ter conflitos como a Primeira Guerra Mundial, porque na realidade é a busca da hegemonia e de poder em regiões do mundo que estão sendo conquistadas por essas grandes nações. É que aqui na América do Sul era tudo mais ou menos já nas mãos dos americanos, né? Depois que os Estados Unidos se resolveu na sua guerra civil, o restante da América ficou aqui meio que à mercê dos Estados Unidos. Os ingleses saíram daqui e foram para outra região. Eles tinham muito espaço, tinham muitos territórios, não tinham que ficar brigando pela América. Então a Inglaterra se retira, deixa o seu filho
mais recente, que é os Estados Unidos, né, que tinha declarado independência lá no século XVIII, tomar conta da América, né, e que já estava desenhado que seria uma nação extremamente poderosa. Então, gente, só para a gente ter as razões assim gerais do processo de colonização do Oeste Amazônico. O Oeste Amazônico é onde a gente está aqui, onde está a minha mesinha e eu sentado aqui falando. Nós estamos no Oeste Amazônico, né? A região oeste da Amazônia do país, certo? Então a gente fica por aqui. Eu queria que vocês fizessem as atividades que estão lá na Classroom, que eu passei algumas atividades ontem, e ver se vocês conseguem, a partir da explicação e também a partir do texto, que é só uma folha, começa a estar na página 97, 98, né, e 99 o restinho, dá para a gente fazer esses exercícios. Hoje à noite eu devo postar mais alguma coisa para vocês, ok? Inclusive esse vídeo vai estar na plataforma. Depois eu vou dar um jeito de colocar ele também, as atividades que eu passei. E esse vídeo também vão estar presentes lá na plataforma nova da Classroom da Seduc, ok? Tenham todos uma excelente atividade e qualquer coisa pode entrar em contato comigo pela Classroom que a gente conversa, tá? Grande abraço!